Olá, meus amores, tudo de bom com vocês? Nós estamos aqui de novo para fazer uma jogada de 3 escolhas e hoje temos cartas novas que eu andei, tô virando a louca das cartas para ajudar vocês também a ter mais uma variedade maior de escolha. Então, nessa jogada nós vamos jogar são jogadas de relação. Ou seja, pode ser uma parceria de trabalho, pode ser uma parceria de relacionamento, pode ser uma parceria de amizade, né? Essas 3 opções são possíveis. Aqui não tem uma determinação, mas é uma relação. Então, quando existem relações, naturalmente existem conflitos. Por quê? Porque o outro é sempre o instigador de algo que a gente precisa curar dentro da gente. E a gente só se dá conta daquilo que é necessário curar quando existe o incômodo. Porque se time que está ganhando a gente não mexe, né? Normalmente. Então, o outro, ele é só o veículo de um cutuco na gente, onde a gente precisa curar algo dentro da gente. Então, vocês vão ter aqui 3 imagens que vão chamar a atenção de vocês, mais para um lado ou mais para o outro. Essa imagem pode parecer um pouco mais de 2 homens, né? Mas 2 homens podem ter uma conexão de trabalho, pode ter uma conexão de amizade, mas aqui também, porque na verdade isso não independe do sexo, independe da relação. Quando existe uma dor envolvida, você pode estar em qualquer relação, mas vamos falar de relações. Então, aqui, a relação que você está tendo perrengue é a relação que você vai estar querendo saber. Essa coisa vai dar. A gente vai resolver ou não vai resolver esse perrengue? Eu largo de mão ou eu continuo nessa relação? E relação, como eu já disse, pode ser de trabalho, de amizade, de casal e até familiar, eventualmente, né? Mas eu acho que normalmente são essas 3 as mais procuradas a nível de relacionamento quando dá perrengue, né? Família já é uma outra pegada. E nós vamos ter 2 cartas oráculo, uma que diz mais ou menos qual que é o problema e a outra que traz uma inspiração para a solução, tá? Então, temos aqui 3 tipos de 2 de copas. Eu vou deixar aqui um pouco mais perto para vocês poderem ver o 2 de copas desse baralho. O 2 de copas deste baralho. E o 2 de copas deste baralho. Vocês podem parar o vídeo na hora que vocês quiserem. Na descrição do vídeo vai ter o momento de cada jogada, então vocês podem ir direto para a jogada, não precisam ver o vídeo todo. E então isso facilita para todo mundo, tá certo? Então eu vou seguir para a leitura e se vocês quiserem dar uma parada para sentir melhor qual que é o grupo, vocês fiquem à vontade. Eu vou limpar a mesa e a gente já volta. Olá, meus amores. Então, quem escolheu essa imagem, essa aqui é a sua leitura. E pode ser, como eu disse, de qualquer. A gente vai misturar isso aqui, a gente não vai manter do jeito que tá, a gente já vai misturar. Podemos até misturar agora. Pra vocês não acharem que eu tô tendenciosa a eu escolho as cartas antes, né? Mesmo essas 2, elas foram embaralhadas, tá? Se vocês quiserem ver o embaralhamento, para ver que isso não é algo programado, vocês podem pedir, eu passo a colocar no vídeo, tá? O embaralhamento, mas isso é muito particular. Normalmente as pessoas só querem ter certeza que não foi pensado antes, mas passa muito rápido essa parte. Então, normalmente eu não coloco. Então, temos aqui o baralho que é o seu tarô, né? E vamos para o oráculo. A primeira carta do oráculo é Treasure Memories, memórias afetivas. E a questão, olha que lindo, deixa eu mostrar esse baralho, que são pedras, né? Esse é um baralho que chama
grids, de pedras, né? Grid é justamente essa mandala de pedra, para você colocar uma energia nela. E essa aqui é a energia da transição. Então, uma transição, e tem uma carta de memórias afetivas, que eu vou colocar aqui no cantinho, para a gente poder jogar as nossas cartas. E aqui já fala muita coisa, tá? Por quê? Porque se você está numa transição de carreira, de relação, de uma relação para outra, às vezes uma transição de casa, vou morar numa outra cidade com o meu companheiro e minha companheira, ou uma transição de fase da vida, quando os filhos saem de casa e o casal fica sozinho. Essas transições, elas são muito importantes e elas, na medida em que elas trazem memórias e esse movimento de para um convô, um cotô, né? Como dizem os mineiros, né? O que eu faço a partir de agora que eu estou numa transição, que a minha vida, como eu pensava ela antes, não vai existir mais, né? E muitas coisas acontecem baseadas nisso. A gente não se libera, na verdade, para um novo movimento, porque a gente fica muito preso às memórias afetivas, como era, como foi, aquilo que não é mais, ou porque não era bom e eu acho que não vai ser bom no futuro, porque vai se repetir um padrão, ou porque era muito bom no passado e eu não estou conseguindo dar conta de que aquilo não existe mais, né? Então, é isso, vamos lá. A transição também pode acontecer na medida em que você vai trocar de emprego também, e aí você ganha mais ou você ganha menos, e como é que fica isso com as novas parcerias, né? Novas parcerias muitas vezes causam, antes o meu sócio era assim, agora o meu sócio é assado. Tudo isso são transições, tá? Transições nas relações. Parece que não, mas é. Então vamos ver o que essa transição veio cutucar em você que escolheu esse grupo. E independente da situação externa, é sempre internamente que a gente tem que olhar o que está incomodando nessa transição, o que é que eu não estou dando conta. Podem ser muitos aspectos, mas aqui a gente vai pegar aquilo que as cartas vão estar dizendo, né? Então, como sempre, nós vamos jogar 4 cartas e depois nós vamos ter as confirmações. Vou pegar essa aqui que já caiu. Ups. Queen of Wands, Death e Emperor. E muito bem, meus amores, olha aqui o que já saiu. Então temos aqui o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros fala desse lugar de conexão com a natureza, com a terra, né? Você se vai se lembrar das outras vezes que apareceu um Pajem de Ouros, é uma conexão com a abundância, com a natureza de tudo. Tá? Como é que são justamente, como é que esse ciclo natural acontece? E aí vem a rainha de paus. A rainha de paus é a rainha do fogo, olha só. Aqui tem uma. Esse baralho aqui fala de lendas de lugares diferentes, tá? Então, aqui é alguma coisa alpina, né? Aqui é uma história relacionada ao Havaí, com certeza. A rainha do fogo, que é a rainha de paus, né? Vem a morte, que é algo que causa um certo aquela passagem de uma fase para outra, né? E vem o imperador. O imperador traz essa história do, vamos falar o que as cartas estão dizendo como uma história, né? Que a história é a seguinte: houve uma conexão com a natureza, os ciclos naturais. Por quê? Porque justamente é uma fase de transição. Não existe verão para sempre, não apesar de alguns lugares, o verão, o outono, a primavera, o inverno, eles não têm tantas distinções, aqui no Brasil não é tão visível, por exemplo, mas existe uma transição, nem que for suave. Você tem mais chuva, você tem mais vento,
você tem mais sol, os dias são mais longos, os dias são mais curtos. Tudo isso é sinal de uma transição, de uma mudança de estação. Então, quando você está conectado com a natureza, você percebe que essa transição de um estado para o outro é algo natural. Então, naturalmente isso aconteceu, não foi algo provocado, do tipo forçado, né? Como se fosse um trauma. Não é uma situação de traumática, é uma situação natural na vida de alguém aqui, ou de vocês que escolheram. E a Rainha de Paus fala de um movimento de fogo. Foi uma transição rápida, potente, uma transição que não teve volta, algo que realmente mudou, é quase uma torre, né? Porque como depois vem a morte, é algo que essa pessoa que escolheu esse grupo teve que deixar para trás sem sombra de dúvida. Realmente teve que deixar para trás e algo que já estava esperando. Você vê que nessa figura já tem a sombra da morte e essa pessoa vai na direção do que está atrás, mesmo sabendo, mesmo vendo que essa é uma possibilidade. Então, não foi uma situação, foi uma situação definitiva, mas não foi uma situação inesperada. Foi algo que já se estava esperando que acontecesse de alguma forma. E agora vem o imperador, logo depois, que é esse chamado para uma organização, para um refazer da estrutura de vida que vocês têm. Então, a gente agora vai jogar para poder esclarecer como é que, o que essas cartas podem estar dizendo como um caminho para não ficar preso justamente nas memórias passadas, naquilo que estava acontecendo antes dessa transição, que foi uma transição rápida, potente e definitiva. Mais do que isso, se você estava esperando, o que aconteceu que você não se preparou para essa mudança? Porque às vezes a gente vai dizer, empurra com a barriga e vai dizer assim, mas depois eu vejo isso, mas quando acontecer eu vejo isso. É claro que a gente tem que estar presente no que está acontecendo agora, mas de certa forma, ir liberando, ir abrindo espaço para o novo devagarinho, muitas vezes é importante. Então, se você não vai arrumando a sua casa para a vinda de um bebê, por exemplo, que é uma mudança radical, quando ele chega, onde é que ele vai dormir? Quando ele chega, com que roupas ele vai se vestir? Uma transição pode ser também uma transição boa, né? Que você era solteiro e virou casado. E aí, como é que você se prepara para uma situação onde você fazia suas escolhas sozinho e agora você tem que fazer as escolhas em casal, como uma. Você tem que dividir, você tem que perguntar, você tem que harmonizar essas escolhas. Não é mais só você com você e dane-se o resto, né? Então, essa é uma escolha radical também. Então, nem todas as escolhas de transição são negativas, tá? Não são. Essa morte do passado é muito esse lugar de que aquilo não existe mais. Eu não sou mais uma pessoa solteira, agora eu sou uma pessoa que está em dupla. Eu tenho que pensar também no que o outro está querendo, do que o outro está pensando. A gente tem que harmonizar as duas pessoas, os dois pensamentos, os dois desejos, né? E ver se os dois convergem. E quando você está, normalmente, por exemplo, trabalhando sozinho e você passa a ter uma parceria de trabalho, isso também acontece. Quando você trabalha sozinho, a gente sente muito pesado esse lugar das escolhas, porém, e fala assim, gente, eu queria alguém para dividir, para poder me ajudar a ver soluções. Isso também é nas parcerias de relação, isso também é nas parcerias de trabalho, isso também é nas parcerias de amizade. Então, você tem um amigo que você telefona para perguntar: o que você acha, se eu faço, se eu não faço, se eu voto com namoro, não voto com namoro, se eu compro carro, se eu não compro carro. Você vai lá e tenta usar o seu companheiro, a sua companheira, como um apoio, né? E aí a pessoa vai dizer o que ela pensa, vai dizer o que ela está vendo, e nem sempre o que ela pensa, o que ela está vendo, o que ela está te dizendo, desculpe, é algo que sai de maneira que você está pronto para escutar.
porque a opinião do outro não é a sua. O jeito que o outro vê a vida não é o jeito que você vê o seu. É uma ampliação? É uma ampliação. Ele te traz outros pontos de vista. É muito bom isso. Mas, às vezes incomoda, né? O ponto de vista do outro, o jeito que o outro vê a vida. Tá certo? Então vamos lá. Então, os ciclos. Os ciclos têm o rei de ouros. Que maravilha! Se você tem um ciclo e tem embaixo dele o rei de ouros, é um ciclo que vai te trazer abundância, abundância inclusive financeira. Então, essa parceria, mesmo parcerias de relacionamento, quando você entra numa parceria de relacionamento, a abundância tem a ver com ter filhos, tem a ver com parcerias, alguém que te apoia e você consegue, nesse momento, já que eu tenho esse apoio em casa, eu posso ir para a vida, trabalhar tranquilo, por exemplo. Então, é um apoio para você deslanchar, para você ir para o mundo de uma maneira mais abundante. Então, vamos olhar para esse lugar que antes você não tinha esse apoio, agora você tem. A rainha de paus vem junto com o rei de paus. Então, é uma parceria que está alinhada. Com certeza estava escrito nas estrelas essa parceria. Não fuja dessa parceria, porque ela está interligada até nas características que vão complementar as tuas necessidades, tá? Então, fica tranquilo aí, teu coraçãozinho. Ah, será que eu escolhi certo? Escolheu. Mesmo que esteja incomodando de alguma forma, foi uma escolha certeira, porque mesmo os incômodos vão ser incômodos que vão te ajudar. Vamos então ver agora. A morte tem o 8 de paus. O 8 de paus é um movimento extraordinariamente rápido. Vai ser uma passagem, quanto mais rápido, libera que dói menos. É tipo isso, né? Libera o que era antes, porque vai doer menos, porque é inevitável. Não se apegue às memórias passadas. Abra-se para o novo. Abra-se para o que está chegando, para essa nova relação, para essa nova dinâmica a dois, tá? Do jeito que é. Mesmo que seja uma dinâmica em que você está deixando seus filhos irem para a faculdade ou seus filhos casaram e você está só o casal agora, abra-se para vocês serem dois só agora. Para vocês se reconhecerem como casal, como pessoas individuais, que não tem que mais pensar tanto no bem-estar de todo mundo, menos de vocês, porque pais têm muito isso, né? A gente primeiro põe as crianças em geral, tá? Não é sempre, mas muitas vezes a gente põe as crianças na frente, o bem-estar delas, ou seja, você escolhe pagar um colégio mais caro em vez de guardar dinheiro para viajar, por exemplo. Essa é uma opção, essa é uma escolha. Você vai colocar seus filhos num colégio público para poder viajar? Não, não é o normal. Pode acontecer, mas não é o normal. E você acaba se esquecendo dos seus próprios prazeres, esquecendo das suas próprias necessidades. Então, é um momento onde você vai poder se abrir para o novo, para uma nova maneira de você se olhar. E aqui temos o louco, né? Nesse baralho. O louco desse baralho é uma sereia, que tem umas estrelinhas aqui porque o YouTube às vezes enche o saco por causa de detalhes de nudez. Então a gente não vai brigar com o YouTube por causa disso e vamos colocar as coisas de maneira pacata, né? Então o louco traz essa juventude, esse frescor, essa juventude, essa renovação de uma nova vida. Se vocês lembram da história da Pequena Sereia, é essa coisa de sair da água para ir para a terra, sair das tuas emoções, sair desse fundo daquilo que você era conhecido para ir para o novo, mas aí de peito aberto, de maneira inocente até, para você poder saborear essas novas coisas, essas novas aventuras que você vai ter a partir desse novo estado das coisas, né? Dessa nova parceria que você está. Então, essa que é a orientação que as cartas trazem, é uma orientação bastante feliz até, apesar de que vocês podem estar sentindo como um movimento ainda meio engripado, vocês podem estar estando
gripados mesmo, porque vocês estão resistentes a essa mudança, vocês podem estar com dores nas pernas, podem ter torcido o pé, tudo isso, ou até luxado a mão, que são órgãos que levam a gente para caminhar. Então, essas paradas de doenças ligadas a pés e mãos, as mãos são relacionadas ao lidar com aquilo, os pés são aqueles que nos levam para o lugar. Se as doenças, e a gripe é a própria gripe que você tem que parar completamente. Tem uma virose que está por aí, e que as pessoas estão ficando bem, que estão indo muito no banheiro e tal, o negócio está sendo uma limpeza total e completa para a gente poder ir para essa nova fase de maneira limpa, né? Deixando as coisas para trás mesmo. Então, se você estiver resistindo, talvez você esteja com algum tipo de doença, por favor, cuide-se, mas não resista. Apenas observe o que você precisa fazer para que esse seu fluxo seja cada vez mais abundante, porque é baseado na abundância da vida, que está te oferecendo essa oportunidade para você florir nas tuas escolhas, naquilo que você veio para fazer nessa terra, tá certo? Como propósito de vida, que é ser quem você é. Então, meus amores, eu agradeço demais a sua presença, vocês terem me dado essa oportunidade de ler para vocês. Se vocês gostaram dessa leitura, deem o seu joinha, porque aí o YouTube vai entender que vocês gostaram e eles vão oferecer essa leitura para outras pessoas. Lembre-se que essa leitura é atemporal, pode ser qualquer momento da sua vida que você esteja passando por isso. Você vai, essa leitura vai estar valendo, porque não tem tempo aqui, né? E se você quiser uma ajuda específica para a sua questão, porque essa é uma leitura, como você viu, tem muitas opções aqui, tem muitas situações de relação que podem estar passando por essa situação. Se você quiser uma orientação minha, por favor, mande um e-mail que está na descrição do vídeo e a gente marca um encontro para eu poder te ajudar e eu vou ter o maior prazer de poder te dar esse suporte, ok? Então, um beijo enorme e até a próxima leitura. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Se vocês escolheram esse baralho, eu vou estar aqui misturando ele, fazendo a shuffle, que a gente fala em inglês, né? Misturar as cartas, para vocês verem que as cartas vão sair, as cartas que tiverem que sair, para orientar vocês nessa situação de relação a dois. E a gente vai tirar agora os oráculos. Esse primeiro oráculo fala, olha que lindo, fala emoções. Então, é uma situação onde as emoções estão sendo bem mexidas, né? E esse outro chama-se Mermaid Love. Só esse aqui já dá algumas dicas sobre qual que pode ser o problema ou a questão desse casal. Podem ser, se são muitas emoções, isso já está sendo falado, e o que é um amor de sereia? Pode ser um amor onde as pessoas são muito diferentes. Esse casal, ele tem ou pontos de vista diferentes, culturas diferentes, e isso pode ser também em relação a trabalho, tá? Porque você vem de cultura, uma pessoa tem a cultura de sempre trabalhar em grupo e o outro tem a cultura de sempre trabalhar sozinho. E aí tem mais dificuldade de trabalhar em grupo, depois que você faz uma sociedade, por exemplo. Então, pessoas que vêm de culturas diferentes, elas entram muitas vezes em choque. Então, pode ser uma questão religiosa, pode ser uma questão familiar, uma família que é mais seca, que tem poucas pessoas, com outra família que tem muitas pessoas, e você está acostumado com o barulho, com a bagunça, e o outro está acostumado com o silêncio e menos gente dando palpite. Tudo isso no começo de uma relação, ou no meio de uma relação também, né? Isso pode dar chabu, né? Então vamos ver como é que essas diferenças de cultura, e, de novo, cultura pode ser religião, pode ser tipo de família, pode ser tipo de situação,
né? E pode ser até pontos de vista, né? Eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, eu tive um amigo que, quando eu ia na casa dele, ele gostava de cozinhar para mim. Quando eu cozinhava em casa, eu gostava que ele ficasse na cozinha para a gente bater papo. Quando ele cozinhava, ele não gostava que eu ficasse na cozinha batendo papo, porque ele não queria que eu desse palpite na comida que ele estava fazendo. E olha só, isso não quer dizer que ele não gostava de cozinhar para mim e não gostava da minha presença, era só um jeito da pessoa ser diferente do meu jeito de ser. Então, essas diferenças precisam ser respeitadas e precisam ser conversadas, né? Olha, eu gosto assim, eu gosto assado. Então, tá. Então, se eu vou ficar aqui na cozinha olhando você cozinhar, eu fico quietinho, só fazendo companhia. E não palpito no que você está cozinhando. E é isso, porque assim, quando você está dirigindo e outra pessoa dirige também, ela pode dirigir rápido e você pode dirigir devagar e o outro pode se incomodar também. São culturas diferentes, é exatamente isso. Quando as pessoas têm pontos de vista diferentes, culturas diferentes, isso entra em choque. Vamos ver como é que eu posso ajudar quem escolheu esse grupo que está com esse problema. Vamos lá? Então, a primeira carta é o Sol. Pagem de espadas, rei de copas e 7 de copas. E nesse baralho tem outros nomes, tá? Então vamos lá. Então o que que diz aqui? Tem 2 copas, ou seja, emoções envolvidas, né? Vamos lá. O que que está acontecendo com essa dupla aqui? Primeiro que essa dupla se juntou porque era feliz junto. Então, quando você tem alegria envolvida, isso é muito bom. Tem uma razão porque vocês escolheram estar juntos. Então, lembrar do que fez eu escolher estar aqui. É uma alegria, é algo que faz o coração pulsar e dizer assim, ah, eu fiquei feliz de estar aqui porque essa relação é gostosa. Até as diferenças às vezes são gostosas, né? E a gente acha que quer aquela diferença, mas depois a gente se incomoda com a diferença. A gente já vai falar sobre isso. E aí tem o pajem de paus. De paus não, minto, inspiração é de espadas. O que que acontece? Acontece que você fica... o pajem de espada fala de pensamentos. Olha os cabelos aqui. Pensamentos que podem tocar nuvens, ou seja, voa, né? Aqueles pensamentos que voam. Pode ser uma ilusão. Você pode chegar num lugar onde você vai ser feliz e te faz feliz aquela relação, mas você está meio ficou iludido de que mas não é bem assim que eu imaginei que fosse, né? Eu queria que fosse assim, mas assim tá demais. Então, numa situação em que você é feliz porque o outro, não sei, é piadista, e você acha que quando você está fazendo piada é divertido, e realmente é divertido, mas a pessoa de repente não sabe parar de fazer piada, faz piada o tempo todo, aquele tiozão da família, né? Que sempre tem uma piada de tio nas reuniões de família, e que todo mundo ri só para ele não ficar triste, mas é uma pessoa que não percebe a hora de parar. Pode ser uma situação onde o outro não percebe a hora de parar alguma coisa. Ou alguém que cozinha muito bem e está sempre cozinhando e você está de dieta. Mas a pessoa quer que você experimente todas as comidas e você fica muito feliz de ver que o outro está cuidando de você e que cozinha para você. Mas ele não quer cozinhar aquilo que você quer que ele cozinhe porque você está de dieta, ele só quer cozinhar para você. Essas situações são situações de justamente pontos de vista diferentes. Você está de dieta e o outro gosta de cozinhar. Ele gosta de cozinhar e pode cozinhar coisas de dieta? Pode. Mas você talvez não esteja comunicando amorosamente aquilo que fez você escolher estar com essa pessoa que cozinha muito bem. E você assim, olha só, você cozinha tão bem que eu quero que você me ajude a fazer uma dieta de maneira que eu não sinta falta da comida, que eu não sinta fome, mas ao mesmo tempo que eu esteja em dieta, que eu não coma coisas que me prejudicam nesse perfil que o meu médico pediu, que a minha
nutricionista está indicando, enfim, isso é uma possível situação, né? Não quer dizer que é isso, mas aonde você vê uma característica do outro, que é uma característica que você gosta, mas ela não está se encaixando bem naquilo que você esperava que o outro sacasse de você. Por quê? Porque quando a gente ama demais aquilo que a gente faz porque ama, não para o outro, necessariamente, não pensando no outro, o que o outro vai gostar, necessariamente. Pode também acontecer? Pode. Então, o Rei de Copas fala, tipo assim, você está muito dentro das suas emoções, mas quando o Rei de Copas, ele está na parte negativa, ele está com muitas emoções, é um caldeirão de emoções onde você não dá conta de tudo isso que você está sentindo. Então, eu quero comer, mas eu quero dieta, e o outro gosta de fazer comida para mim, gosta de cuidar de mim, mas tem que cuidar do jeito que eu preciso, e não do jeito que ele faz. E isso te deixa com raiva, te deixa frustrado, né? E essas emoções podem causar um embate, né? Porque você entra na emoção negativa e você não vê o que está acontecendo de verdade. Quando a gente está muito nas nossas emoções, o Rei de Copas, ele é uma pessoa maravilhosa. É alguém que está é o rei das emoções, ou seja, é aquela pessoa que é muito amor, é um coração aberto. Mas como ele está acompanhado dos 7 de emoções, que é a ilusão, é aquela escolha que você não sabe qual que é o peixinho de verdade, qual que é o de mentira. Então é esse o lugar. O que eu estou sentindo que é de verdade e o que eu estou sentindo porque o outro está me cutucando, mostrando coisas que eu não quero ver. Então, pode ser o que eu não quero ver porque eu não comunico o que eu necessito e eu quero que o outro adivinhe. Pode ser porque o outro deveria saber que eu vim de uma cultura diferente, que eu penso diferente, deveria se incluir na minha cultura, quando isso não foi conversado, não foi negociado, sendo que a cultura do outro também é válida, não é? Estão em parceria aqui, uma parceria onde os dois têm culturas diferentes e a cultura dos dois tem que ser validada. Então, quando é que a cultura de um vai ser validada? Quando a cultura do outro vai ser validada. A cultura de um, que é o cara que é super. Que faz exercício, que gosta de fazer dieta, que quer estar em forma, e o outro que gosta de cozinhar. Então, a cultura de quem cozinha e a cultura de quem quer estar em forma pode se amalgamar? Pode. Mas você tem que comunicar de maneira que o outro compreenda as suas necessidades e não se perca daquilo que ele faz, porque estar em dieta muitas vezes entra, tipo assim, vou mudar de assunto, não é mais dieta, agora é uma questão religiosa. Eu estou acostumada a ir na Natal, igreja e como Natal em família, por exemplo. Tem famílias que comemoram Natal, tem famílias que não comemoram Natal. Não comemora Natal porque porque a religião desta pessoa não considera esse evento como parte da sua cultura. Então, como é que eu faço para comemorar com o outro uma coisa que para mim não faz sentido? Então, e quem escolheu você, que tem essa cultura que acha que o que você comemora não faz sentido, como é que vocês conversam sobre isso? Então, assim, essas brigas de que você deveria entender a minha cultura, o meu pensamento, aquilo que eu sinto, aquilo, e não comunicar, olha, eu tenho esse costume, tudo bem para você me acompanhar para eu continuar com esse costume? E se a pessoa disser não, eu não vejo sentido, eu não quero te acompanhar. Isso também tem que ser algo a considerar, né? Por que você não quer me acompanhar? O que está acontecendo? Mesmo sem sentido, no final das contas, você pode estar só numa festa. Considere que é só uma festa, uma reunião de família. Você não precisa concordar com o que as pessoas estão ali fazendo, mas você pode fazer companhia, você pode conversar com as pessoas e estar em comunhão. Isso você pode fazer como qualquer aniversário, como qualquer reunião
de sábado, né? Que você se junta para comer junto, né? Então, só que dessa vez, além de comer junto, a gente tem uma troca de presentes específico e, enfim, uma brincadeira. É uma explicação e uma integração das duas culturas. Esse que é o mais importante. Mas vamos ver o que as cartas falam sobre essa questão e como é que isso eu posso ajudar vocês que se juntaram por uma alegria, mas que se frustraram porque aquilo que te fazia feliz no outro, que traz essa alegria, de repente está te cansando. De repente vocês não estão conseguindo se comunicar mais, vocês estão com as emoções à flor da pele. E estão iludidos de que é o outro que tem que fazer você se sentir bem. Isso é o mais importante das relações. A gente tem uma tendência mundial de querer que o outro nos faça feliz. Então, eu só vou ficar feliz na festa de Natal se você estiver lá comigo. Quando, na verdade, você deveria ficar feliz na sua festa de Natal. Se o outro está ou se o outro não está, não deveria fazer a diferença. Mas se você exige que o outro te faz feliz, você tem que ver o porquê que essa dependência emocional acontece. De que você só vai ser feliz na festa de Natal, que você sempre foi sem o outro, mas que agora tem que ser com o outro, quando o outro não quer, está te deixando infeliz. Quer dizer que você não está sendo reconhecido? Que a sua festa de Natal não está sendo reconhecida como algo importante? Você não está sendo reconhecido como alguém importante? Isso tem que ser conversado dentro de você com você mesmo, porque você não deveria precisar que o outro te reconhecesse para você se sentir feliz. Você deveria ser feliz pelas suas escolhas e deixar que o outro seja feliz com as escolhas dele. Mas vamos jogar para ver o que é que as cartas falam sobre isso. Olha, exatamente isso que eu disse é o que apareceu. Eu acho o tarô uma coisa tão maravilhosa. Ele fala aquilo que eu já estou, ele me dá esse suporte maravilhoso. Então vamos lá. Qual que é a sugestão do tarô para uma situação como a de vocês? Ele diz o seguinte: o 2 de ouros é aquele onde você faz esse equilíbrio entre o dar e receber. Então, o equilíbrio entre o dar e receber não pode ter o peso de o outro ser o responsável pela sua felicidade, pelaquilo que te faz feliz ou triste. Você é responsável pelo que eu sinto. Não, existe um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que eu sinto e aquilo que você me faz sentir. Apesar de que ouros é uma questão financeira, mais normalmente, então aquilo que eu dou para o mundo e aquilo que eu recebo do mundo. Então, o que eu estou dando de oportunidade para o outro, sem ser financeiro, mas a questão de movimento energético, qual que é a oportunidade que eu estou dando para o outro ser feliz do jeito que ele é, não indo para a festa de Natal e exigindo que ele me faça feliz sem eu pensar no que faz ele feliz. Então, esse equilíbrio é algo necessário ser pensado. Alegria e felicidade tem que ser mútua, não pode ser deixando a felicidade do outro para que ele te faça feliz, mas que ele fique infeliz. Ah, você tem que ficar feliz em me fazer feliz. Gente, vamos ter que mudar esse tipo de pensamento, de linha de ação, porque isso realmente não está ficando bom para ninguém nesse mundo, né? Tem muita gente nessa dor. E aí temos aqui o diabo. Então, o diabo é preste atenção nos teus pensamentos. Preste atenção naquilo que está te prendendo nessa sua dor. Se essa prisão, esse demônio desse pensamento de que se o outro não me faz feliz, ele não tem valor também, porque a função dele, ele é útil para mim. Se ele não for útil para mim, ou seja, a utilidade dele é me fazer feliz, eu não gosto mais do outro, certo? E isso precisa mudar dentro de você. É isso que está te prendendo, está fazendo com que essa relação está indo por água abaixo, porque vocês estão, isso é dos dois lados provavelmente, querendo que o outro se responsabilize pelo que você está sentindo.
e a partir do que você pensa, tá? Então, o demônio está na sua cabeça, não está na ação do outro. É na sua percepção do que o outro está dizendo e nas tuas crenças. E aí, quando a gente fala da imperatriz, que é essa mulher com essa abundância interna, com esses mundos para fora, é esse lugar de que você precisa trabalhar para estar repleto de você mesmo, para não depender do outro para te preencher naquilo que você acha que falta em você. Essas emoções, a flor da pele, são as tuas dores chamando a atenção de você para você curar elas. E o outro é só um veículo para cutucar. Olha, você precisa olhar esse lugar, você precisa parar de achar que eu tenho que fazer você feliz. O que te faz feliz, independente da minha presença, é o mais importante. E aí eu te faço companhia, sim, na sua felicidade, mas se toda vez você depende de mim para ser feliz, onde que está você nessa história? Você está só querendo que eu te preencha? Não, preencha-se de você mesmo. Do que você faz feliz, do que te faz triste, perceba que não é o outro é só um veículo, ele já cutucou no lugar onde já existe. Então, se você é feliz, ele vai só aumentar a felicidade. Se você é triste, ele só vai aumentar a tristeza, tá certo? Se você é uma pessoa irritável, ele vai aumentar a sua irritação, mas ele não vai, ele não é ele é o catalisador, mas ele não é aquele que a fonte disso, a fonte das suas emoções, a fonte das emoções é você mesmo, é o teu jeito de ver o mundo, é as tuas escolhas do jeito de olhar o mundo. Então, muita paciência nesse momento. Então, quando a gente está em discussão de casal, ou discussão de sócios, ou discussão entre amigos, porque você tem que, porque eu tenho que, respira, gente, respira. Quando você começa a subir o tom de voz, respira. Peraí, vamos conversar com mais calma. Ou deixa eu me acalmar para eu pensar melhor nessa situação, para que a gente não brigue, para que a gente entenda o ponto de vista do outro. Para entender o ponto de vista do outro, precisa conversar, precisa ter paciência com o ponto de vista do outro, porque o ponto de vista do outro tem que ser tão válido quanto o seu. O ponto de vista do outro é tão importante quanto o seu, porque o outro é um ser que tem os seus próprios mundos internos. E você é um ser que tem seus mundos internos. Para não colapsar, vocês precisam conversar, entender o ponto de vista do outro e aceitar do jeito que for possível, de maneira que o outro não precisa te fazer feliz e nem o outro é responsável pela sua tristeza. Então, se você não responder para mim do jeito que eu estou pensando, então você é o vilão. Se você me responder do jeito que eu estou querendo, você é o meu anjo da guarda. É a responsabilidade do outro? É claro que quando as pessoas fazem coisas que a gente gosta, a gente agradece, a gente quer mais, não é? Isso aí é regra, né? Mas a gente não devemos achar formas dentro de nós de compreender que o outro é um mundo em si, que cuidar do outro é aceitar que o outro é uma pessoa, um indivíduo separada de você, que tem pensamentos sem você, que tem sentimentos sem você e que tem as próprias dores também, né? Então, muita paciência nesse momento, onde você não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Pergunte sempre: olha, eu entendi que você não quer ir para a festa de Natal. É porque você não gosta das pessoas? É porque você não gosta de festa? É porque você não gosta de Natal? Deixa eu entender melhor por que você não quer ir. E aí a gente conversa. Eu gostaria muito que você fosse, mas se é a questão de as tuas crenças não, você não gosta é da minha tia que é muito faladeira e ela vai estar lá, aí a gente conversa. Não é pessoal que você não gosta de mim indo para a festa de Natal. É porque tem a minha tia lá muito faladeira que você não gosta de gente faladeira, por exemplo. Enfim, cada um tem o seu perrengue, né? Que pode escolher, eu não quero ir por causa disso, disso, disso.
e aí, ou porque a festa acaba muito tarde, eu tenho sono, e aí vocês podem negociar. Então, venha para o jantar e a gente sai mais cedo, mas pelo menos a gente vai. E aí vai se negociando essas situações onde as culturas diferentes têm que ser entendidas como válidas dos dois lados. Espero que. E com calma, muita calma nessa hora, tá certo? Então, é uma leitura geral, não tome como pessoal. E se você tiver exatamente algo específico que você queira que eu te ajude com, mande um e-mail que está na descrição do vídeo, chama-se curatecardes@gmail.com, e eu vou ter o maior prazer de marcar uma sessão com você de tarô ou de aconselhamento para eu poder te ajudar nessa situação, para você poder reverter eventualmente, se for possível, a situação onde você se encontra nesse momento, ok? Espero que você tenha gostado, dê o seu joinha para que o YouTube mande esse vídeo para ajudar mais pessoas, e a gente se vê na outra. Ah, sim, se você gostou, se inscreva no canal para você não perder nenhuma jogada que eu vou estar colocando mais ou menos a cada 2, 3 dias, tá certo? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, grupo número 3. Tudo bem com vocês? Vocês escolheram essa cartinha aqui dos 2 de copas, essa é a sua leitura sobre relacionamento a 2. Vamos tirar então agora os oráculos. Esse primeiro oráculo, olha que lindo. Deixa eu ver se dá para ver bem. Chama-se Expressão. É um grid de cristais que trabalha a expressão. Está escrito hemimorfite, deve ser o nome da pedrinha verde, porque os outros parecem cristais mesmo, brancos, né? Quartzo branco com hemorfite. Lindo, né? E aqui temos a outra, que é Rose Garden, que é o jardim de rosas. E o jardim de rosas sai aqui de onde? Do coração, da área do coração. Olha que legal. Muito legal esse. Tem tudo a ver, né? Emoções, coração com a expressão. Como é que eu comunico o que está no meu coração, as minhas emoções. Então, se vocês estão numa relação que está difícil de falar o que eu estou sentindo, talvez esse seja seu grupo, né? Se não for, escolha outro grupo. De repente, você tem uma situação que não é essa, que não é uma dificuldade de falar o que você está pensando, ou o que você está sentindo, na verdade, de verdade, né? Muitas vezes o que acontece é que as pessoas ficam, em inglês chama-se overwhelmed, né? Sobrecarregadas com as emoções. E aí é muito. Ops, vamos fazer o contrário aqui. Ficam sobrecarregadas com as emoções e elas. Deixa eu pegar essa aqui que tem tudo a ver. Vamos pegar 4 aqui para falar desse grupo. Eu não jogo com cartas invertidas, né? Então, para falar de emoções, muitas vezes é o seguinte: primeiro a gente sente, e aí, quando a gente sente, isso instala dentro da gente uma crença relacionada àquilo que a gente sentiu. E aí vem as experiências, vem na memória as experiências que a gente sentiu em relação àquilo. E a gente faz comparações. Isso aqui é válido, isso aqui não é válido. Então, como é que a gente expressa isso que a gente está sentindo sem ficar na acusação de que o outro, porque a gente está falando de uma relação de 2, que o outro é responsável pelo que eu estou sentindo e que ele tem que fazer isso ou aquilo. Vamos lá, vamos aos pouquinhos. Então, temos aqui alguém que está em sofrimento mental, porque o 9 de espadas, ele fala desse sofrimento. Fala de um sofrimento, espera só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Fala de um sofrimento mental, alguém que está pensando
o tempo todo em tudo que pode dar errado, nas coisas que não estão funcionando, ou na situação onde isso que eu estou sentindo está me dando esse start em sofrimentos anteriores. Assim, como assim que isso aqui está acontecendo dessa forma? Eu estou entendendo direito de que o outro está querendo me prejudicar, ou o outro não está me ouvindo. Existem as crenças internas sobre a relação, sobre a comunicação da relação e que está passando pela cabeça da pessoa uma hora atrás da outra, uma hora atrás da outra, e vai começando aquele barulho interno muito alto. E muitas vezes esse barulho interno tem a ver com o Page de Swords também, que é alguém que está baseado no conhecimento, naquilo que a pessoa já conhece sobre essa situação. Então, são duas cartas de espadas que falam de pensamento. Nós temos três cartas de pensamento aqui. Então, o 9, o pajem e o 5. Então, como é que você vai ouvir o seu coração se você está deixando a tua mente te dominar? Que tudo que você está pensando para consertar o que você sente, em vez de deixar o que você sente se expressar de alguma forma. Porque se você deixar o seu coração se expressar, o que vai acontecer? O 9 de ouros, ou seja, você vai começar a trabalhar em cima daquilo que você está sentindo. O 9 de ouros fala sobre uma abundância, sobre iluminar todas as possibilidades. E isso não está sendo possível, porque tem muita briga interna, muita crença brigando uma com a outra, seja de isso não é possível, eu não quero aceitar, o que eu estou sentindo, eu não quero aceitar o que o outro está sentindo, eu não quero aceitar, não quer, isso aqui não é possível, o outro não, um lugar de acusação do outro, ou acusação de si mesmo, de se sentindo responsável por sentir isso ou aquilo. Esse é um lugar também possível. Deixa eu só fechar aqui a janela um minutinho, que a minha, que tá caindo aqui uma das coisas que eu uso para a luz não ficar atrapalhando na visão das cartas. Então é o seguinte, quando a gente se expressa a partir do coração, a mente não tem lugar. Não tem lugar. Porque eu estou falando o que eu estou sentindo. Não existe uma razão para eu estar falando o que eu estou sentindo. É só o sentimento sendo expressado. Mas quando você fica brigando com o que você está sentindo, um monte de crenças acaba sendo envolvida nisso. Você começa a conversar sobre todas as suas experiências mentais, você fica lembrando de quando foi a última vez ou quando que você sentiu isso da última vez e não dá espaço para o que você está sentindo hoje. Então, mesmo comparando, antigamente eu sentia tal coisa quando aquilo acontecia. Deixa eu pensar um exemplo. Um exemplo de casal, né? Então, quando eu escolhia um parceiro ou uma parceira, normalmente essa pessoa gostava do meu, não se importava, por exemplo, que eu tivesse outros companheiros. Era uma coisa assim de eram relações abertas, eu não diria, mas seriam relações sem compromisso, né? Foi uma época onde eu não queria ter compromisso com outras pessoas, então era tudo diversão, era só uma ficância, e ok, é uma fase, às vezes a gente está nessa de só querer experimentar, não estou afim de me dedicar a uma relação. E de repente você está sentindo alguma coisa que é maior do que aquilo que você sentia antes, porque encontrou alguém que faz o seu coração bater mais forte, e aquela situação se torna. Gente, mas agora eu não consigo parar de pensar nessa pessoa. Antes eu esquecia rápido, agora essa pessoa volta na minha cabeça o tempo todo. E aí, o que eu faço com isso? Será que eu sou boa ou boa o suficiente para essa pessoa? Será que essa pessoa vai me aceitar? Será que a minha vida passada, por eu ter ficado na ficância tantas vezes, será que a pessoa vai achar que eu sou isso, eu sou aquilo? Todas essas crenças acabam desviando do que você está sentindo de verdade, quando seria tão simples, que era só dizer, cara, eu gosto de você, eu gosto de você, eu quero ficar com você. Como é que a gente pode fazer isso funcionar? É só isso. Tão simples.
Nós, todos os medos e todas as crenças, assim, você pode achar assim, relacionamento firme não funciona porque meus pais se separaram, meus amigos estão todos se separando, ou eu não quero casar, eu gosto de morar sozinho, ou nenhum homem presta, então eu não quero relação com homem, eu só quero relação de distância só para ficar, mas eu estou gostando dessa pessoa, quero essa relação monogâmica. Tem muitas coisas que precisam ser conversadas dentro de você, com as tuas próprias ideias, sobre o que é que você está sentindo. E é isso que está acontecendo. É um momento de, gente, tem coisa nova acontecendo na minha vida. Eu estou sentindo coisas novas. Eu estou sentindo que existe uma possibilidade, inclusive, de ter abundância, de trabalhar nessa relação, mas eu fico nesse sobe e desce, quero, não quero, quero, não quero. Parece ser isso que está acontecendo com esse grupo. Uma dúvida se vai dar certo, se não vai dar certo, porque esse sentimento é um sentimento novo, que não é o que acontecia antes, tá? Vamos ver como é que a gente pode ajudar essa pessoa a tentar resolver esses perrengues. Ah, que maravilha! Tem um monte de corações aqui. Então, tem a Rainha de Copas e o Pajem de Copas, que podem ajudar essa pessoa que está com essas dúvidas todas a se entender dentro dela, né? Quando a gente fala de relação, a gente fala que o outro está ali só para tocar na nossa dor, para a gente resolver aquela dor dentro da gente. Então, não é responsabilidade do outro te explicar o que você tem que fazer para dar certo essa relação, mas é uma conversa entre dois mundos que precisam se acolher e se achar. Porém, olha só o que acontece. Quando a gente está nessa situação de muito sofrimento mental, se culpando ou achando que isso não vai dar certo, ou não achando assim, eu não sei como fazer dar certo, porque eu sou assim, porque eu sou assado, tem que tomar em conta que você está mergulhado nas tuas emoções, por mais que você queira negar as tuas emoções. E muitas vezes você não está vendo a solução na sua frente, porém, se você entra num estado de amor, ou seja, de entrega, essa pessoa aqui está se entregando para a situação. É uma rainha de copas que se entrega para o que está sentindo, que se entrega para aquilo que faz o coração pulsar. É uma coisa, porque quando você sente aquele amor pela outra pessoa, o seu coração é uma coisa gostosa, são lembranças gostosas que você tem em relação a outra pessoa. Esse pensamento em relação se vai dar certo, se não vai dar certo, é uma coisa de futuro. Mas quando você está entregue às suas emoções, todas as ideias de como essas ideias que saem do seu coração começam a se manifestar em situações possíveis, em situações aonde, deixa eu dar um passo atrás do outro. Cada dia é um dia diferente. Pode ser que eu aprenda coisas novas, pode ser que eu me entregando a essas emoções, elas vão me mostrar qual que é o caminho que eu vou tomar. Um pouquinho a cada vez. Não precisa ter todas as respostas na mão. Provavelmente, aqui é uma pessoa que quer já ter certeza que vai rolar, porque é uma coisa nova. Então, a coisa nova tem que ter segurança, né? A gente tem essa mania de querer ter segurança que o resultado vai ser ok, quando isso não existe. Mesmo nas situações conhecidas, os resultados podem ser completamente diferentes. Sabe aquela coisa de que antes da gente conversar com alguém, a gente pensa, se eu falar isso, a resposta vai ser essa. Se eu falar aquilo, a resposta vai ser aquela. Que a gente fica passando na cabeça respostas que o outro vai dar e quer se preparar para que tudo dê certo, mas quando você vai conversar com a pessoa fala uma coisa que você não pensou, a pessoa responde uma coisa que você não imaginou, e tudo se faz de uma maneira até harmoniosa, mas muito fora daquilo que você imaginou, em todas as 3.000 possibilidades. A vida é assim. A vida é uma caixinha de bombons, como dizia eu já ouvi isso em algum lugar, agora não lembro exatamente, mas assim, diz assim, que a vida é uma caixa de bombons. É muito gostosa, mas cada bombom que você pega, ele tem um recheio diferente. Não tem escrito necessariamente do lado de fora, nessa caixa de bombons, o que tem dentro desse bombom. A gente só sabe que é um bombom,
que tem chocolate, que é gostoso. Para quem gosta de chocolate, claro, né? Então eu vou pegar e vou morder esse bombom, vou viver a experiência desse que esse bombom está me entregando para eu poder entregar para a vida, viver isso, ver se eu gosto desse bombom, se eu não gosto desse bombom. Vai que eu gosto desse bombom. Pode ser que eu não goste, é uma possibilidade. Eu particularmente, eu não gosto de bombom com licor. Então, se eu pegar um bombom que tem um fundo de licor, eu vou dar uma mordida e vou deixar o resto de lado, não vou comer ele inteiro. Mas se for um bombom, por exemplo, de chocolate amargo com nozes, eu adoro. Então eu vou morder e vou comer ele inteiro. Mas a escolha eu vou fazer a partir do momento que eu estou experienciando aquilo. Porque o meu coração, ou o meu paladar nessa situação, vai me dizer o que eu faço. Então, se eu gosto, eu pulo a cerquinha. Se eu não gosto, eu fico para trás da cerquinha. É uma escolha. Mas não precisa ficar se martirizando, achando que sempre vai ter um bombom com um licor, a não ser que esteja na caixa. Então eu já nem compro bombom com licor. Mas uma caixa de bombons sortidos eu não tenho como escolher. E a vida é uma caixa de bombons sortidos, que a gente não sabe. Cada ação que a gente faz, ela traz uma situação diferente para a gente viver. E a gente vai escolher se a gente pula a cerquinha ou a gente faz de conta que a cerquinha é toda fechada e que a gente não consegue passar. Porém, a gente tem a iluminação interna, a gente tem esse potencial de saber se eu vou ou se eu não vou. Está dentro da gente essa capacidade de, a partir da nossa experiência, decidir. Isso está bom, isso não está bom. E a partir da nossa experiência, a gente pode também fazer adaptações. Ah, isso aqui é novo, eu não conheço. Não conheço bombom com licor. Ah, mas esse licor eu gostei. De repente, esse licor é um licor que eu nunca tinha experimentado, com esse chocolate, e esse ficou bom. Se for um licor de brandy, por exemplo, eu não gosto, mas se for um licor de jabuticaba, talvez eu ache interessante, porque eu adoro jabuticaba. Então, são misturas novas que podem aparecer. Ou a gente fala assim, olha, eu vou comer metade, você come a outra metade. Se eu não gostar, você pode comer a outra metade do meu bombom de licor. Se o outro gostar de bombom com licor, ele vai comer a sua outra metade. Assim, a gente não tem desperdício. As possibilidades aqui são infinitas. Infinitas. Então, o que vocês precisam fazer, pessoas que não estão conseguindo se expressar o que estão sentindo? Primeiro, expressar o que estão sentindo para outra pessoa. E viver, se permitir viver aquilo lá. Um dia após o outro. Não dá para ter todas as soluções na mão, mas dá para começar a desenhar uma possibilidade a partir da experiência. Se você já teve uma experiência positiva com aquela pessoa, e é por causa disso, inclusive, que você está sentindo o que você está sentindo, vamos seguir esse caminho. E, eventualmente, pode ser que você, lá na frente, descubra que essa pessoa tem uma mania de palitar os dentes depois da refeição, que você não gosta. Eu estou falando uma bobagem aqui, mas é só para dar um exemplo que acontece entre os casais. Aqueles casais que se amam de paixão, mas quando se mudam, um gosta de apertar a pasta de dente no meio, o outro gosta de enrolar bonitinho. E aí acham que tem que ter uma pasta de dente só para os dois e a briga acontece. E por que não? Cada um tem a sua pasta de dente, cada um enrola do jeito que quiser. É uma solução ou não é uma solução? E você vive aquilo. Eu vivo com uma escolha de uma pasta de dente para os dois. E aí eu estou vendo que está dando briga. O que a gente pode fazer para resolver isso? Eu gosto desse jeito, você gosta daquele jeito. É algo difícil cada um ter sua pasta de dente? Não. Cada um vai ter seu copinho, cada um tem sua escova de dente, cada um gosta de um sabor diferente de pasta de dente, gosta de enrolar pasta de dente diferente, cada um vai ter o seu. Porque as crenças são, quando estamos em casal, tudo tem que ser um para todo mundo. Tem que. Vamos tirar os tem que da vida, gente. Vamos se adaptar, vamos tentar achar soluções em que os dois mundos possam possam viver em harmonia. E se a paz é para viver em harmonia, cada um vai ter sua pasta de dente, vamos, cada um tem a pasta de dente.
Se o casal tem possibilidade de cada um ter o seu banheiro, cada um tenha seu banheiro. Se o casal tem a possibilidade de cada um fazer a sua dieta, faça a sua dieta. Cada um lava a sua própria roupa, porque aí não tem briga. Porque já vi briga de casal porque um gosta de enfiar tudo na máquina de lavar e o outro gosta de separar as roupas, todas as brancas e as coloridas. E quando um faz lava a roupa de um jeito, o outro lava a roupa de outro, parece que terceira não, porque terceira guerra mundial acontece. Então cada um lava a sua roupa. E as roupas em comum, vocês sorteiam. Uma semana é um, sorteia, outra semana é o outro. Existem soluções para tudo, gente. Se vocês calmamente sentirem o que é bom para vocês naquele momento. Vocês estão juntos, mas ao mesmo tempo estão individualizados dentro do que os dois querem fazer. Conversar é sempre a melhor solução. Tentar solucionar sozinho alguma coisa que depende dos dois não é legal. É do tipo assim, então, sem consultar o outro, eu vou comprar 2 pastas de dente, sendo que eu comprei 2 pastas de dente iguais. Já nem consultou o outro, assim, bom, que o outro teria a ideia de que, bom, já que vamos comprar 2 pastas de dente, eu quero uma pasta de dente no meu sabor e você compra do seu. Por que você já comprou sem dizer para mim essa ideia? Eu achei maravilhosa. Porém, a gente tem que adaptar isso à minha realidade. A minha realidade é eu gosto de outro sabor, eu não gosto do sabor que você usa. Por isso até estava difícil de usar a mesma pasta de dente. Enfim, conversar e falar das emoções, do que você está sentindo de verdade, os seus incômodos e as suas paixões, é o mais importante quando existe um casal. Ficar só na própria cabeça tentando resolver tudo, quando um casal, até a nível de trabalho também, né? É importante estar comunicando o que você acha que tem que fazer. Porque se você tem as milhões de ideias para resolver no seu trabalho e o outro não tem acesso às suas ideias, como é que ele vai saber como te ajudar ou o que ele pode fazer, ou como, se ele concorda ou não concorda, talvez ele possa complementar aquelas ideias, talvez ele possa dizer, então eu faço isso para você. E aí, quando são 2 mundos, né? Que precisam estar em comunicação. Mas nesse momento é menos ideias e mais sentimento. Como é que eu posso colaborar para o nosso mundo ser melhor? Mas para isso eu preciso conversar e para isso eu preciso dizer o que eu estou sentindo. Dizer o que está me incomodando, dizer o que não me incomoda, dizer que eu gosto, o que eu não gosto, porque o outro não tem bola de cristal, né? A gente acha que o outro já sabe porque me conhece, mas não sabe, porque a gente não conta tudo. Essa que é a verdade. A gente não expressa o que a gente sente de verdade. A gente expressa aquilo que faz com que a gente fique bem na fita. Porque que os outros, o que ele vai pensar se eu disser que eu não gosto da pasta de dente do sabor dele? Ele não vai querer mais escovar as dentes no meu banheiro que eu. E a gente não tem outro banheiro, como é que a gente vai... Ele começa a fazer toda uma mise-en-scène na própria cabeça de situações que nem existem. É lá na frente. Eu tive uma cliente outro dia que falou assim: o meu marido disse que se ele recebesse uma proposta da tal empresa, ele era a única empresa que talvez ele fosse trabalhar em vez de trabalhar online, né, de casa, home office. E ela entrou em parafuso, dizendo assim, gente, se ele for trabalhar em tal lugar, ele vai deixar a casa, eu vou ficar aqui sozinha, e aí eu não vou conseguir ver ele, e aí eu vou querer pedir o divórcio. Já chegou no divórcio sem a pessoa nem ter ainda aceito ou ter sido pedido para que essa pessoa trabalhe naquela empresa. Você já vai lá e faz um drama num lugar onde não existe drama, porque não aconteceu ainda. É bom conversar sobre essas coisas? É bom. É bom para dizer, olha só, isso aqui não sei se eu vou ficar confortável se isso acontecer. Mas já viver como se aquilo fosse real, você está precisando de ajuda, né? Enfim, está muito lá no futuro e pouco no aqui e agora. Tá certo? Eu espero que você consiga expressar, as pessoas que escolheram esse grupo, que consigam expressar o que estão sentindo para outra pessoa, para que ela possa entender quais são as suas dificuldades, quem sabe
essa pessoa pode te ajudar nesse sentido. E se você, como é uma leitura geral e atemporal, vou até avisando, né? Se você quiser uma ajuda específica com o seu problema, por favor, mande um e-mail, a gente conversa, de repente eu posso jogar para você, eu posso te aconselhar de alguma forma, para você poder te ajudar a lidar com a situação que você está passando de uma maneira mais leve, se for possível, né? Então, eu adorei, agradeço demais a presença de vocês aqui, que faz o meu desejo de jogar essas cartas sempre mais forte. Dê o seu joinha, porque assim a internet vai achar que esse conteúdo é válido, se vocês acharem, é claro que isso também é válido para vocês, e que outras pessoas poderiam se aproveitar dessa situação para evoluírem pessoalmente. E se gostar, se inscrevam, né? Se você já não for inscrito, isso ajuda também muito o canal. Comentem o que vocês acharam da leitura, isso também ajuda muito o canal, tá certo? E se vocês quiserem, como eu falei, tem um e-mail na descrição do vídeo para vocês me mandarem, para a gente conversar, se vocês acharem que eu posso ajudar na situação de cada um, tá certo? Eu amei estar aqui com vocês e espero que as leituras tenham sido alinhadas com o que vocês estão passando e possam ajudar vocês a verem as coisas a partir de um outro ponto de vista, tá certo? Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!